Bom dia, paz do Senhor, bom domingo, bom final de semana. Todos que me ouvem sabem que eu busco na madrugada, da parte do Senhor, né, da sua dispensa, uma comida sólida, um alimento sólido, né, uma revelação da sua palavra. Porque Deus vai dizer, Papai do céu vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, a sua palavra vai dizer, as Sagradas Escrituras vão dizer. Os originais grego e hebraico vão dizer, por meio daquilo que vem do coração de Deus, algo que deve atingir o coração dos homens. Então, eu o busco como mordomo do Senhor, dispenseiro do Senhor, copeiro do Senhor. Eu busco dessa dispensa uma palavra. E eu obtive várias. A primeira é Deus falando que o alimento sólido é para os adultos. Deus revela, na primeira instância, Hebreus 5, verso 13 e verso 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ei, o Senhor me deixou bem claro que eu trago alimento sólido para vocês que me seguem, porque vocês já são adultos na fé. E eu pratico todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, a palavra de Deus. Eu busco crescer na graça e no conhecimento, praticar ela, exercer ela e colocá-la na mesa dos que me seguem, dos que me ouvem. Paulo, quando escreve essa carta à igreja dos Hebreus, é uma epístola que muita gente tem dúvida se foi Paulo ou não, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Tá? Então, quando ele escreve essa carta aos Hebreus, tá? Ele está escrevendo para uma congregação de judeus convertidos à graça de Deus, aproveitando essa transição de fim da era da lei para início da era da graça. Agora, ficou claro que ainda viviam de forma débil na fé poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estavam debilitados, porque o judaísmo permeava a igreja e as obras da carne ainda estavam fortes no meio daquela igreja. Havia dúvidas em relação ao verdadeiro cristianismo, porque os cristãos não cresciam espiritualmente, como os apóstolos já tinham atingido um nível altíssimo de espiritualidade. Bom, sempre que não há um crescimento espiritual, sempre que não há um crescimento intelectual, sempre que não há um crescimento de sabedoria, de conhecimento, de profundidade, de extremismo da palavra de Deus, todas as vezes que as pessoas não avançam no seu conhecimento, todas as vezes que há dúvidas no seu coração, toda vez que essas dúvidas são estabelecidas, toda vez que há inquietação, toda vez que há interrogação, ei, ei, o diabo tira proveito disso, até mesmo para duvidar se Deus existe ou não. Então, Paulo
da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, da parte de Jesus, é impelido a explicar à igreja qual era o drama da debilidade que, porventura, estava exposto naquela igreja. Por isso, o Espírito Santo o inspirou a dizer que o que estava acontecendo ali era que o povo estava se alimentando de leite, como criança. E isso deixava aquele povo inexperiente na palavra de Deus, porque era criança. Eles não estavam se preparando para a transição de comer palavra sólida, comida sólida, alimento sólido. Não estava se preparando para poder crescer na graça do conhecimento, pedindo ao Espírito Santo discernimento da palavra. Já não estavam mais atentando para as ideias que estavam sendo colocadas diante deles, até mesmo com a escrita que estava vindo do grego. A Bíblia estava sendo escrita no grego, que traz uma ideia bem ampla daquilo que Deus quer falar. Traz uma ideia sólida daquilo que Deus quer falar, um alimento sólido daquilo que Deus quer falar. Agora, pare e pensa a analogia. O corpo físico se alimenta pela boca. Nós comemos, se alimentamos pela boca. Mas o espiritual se alimenta pelo ouvido. Pelo ouvido. Ei, pare e pensa. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Agora veja bem, qual é o alimento do ouvido de uma ovelha? Hã? Qual é o alimento do ouvido de um povo de Deus? Hã? Eu te respondo. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento que chega pelo ouvido e vai para o coração, se estabelece na mente e sai pela boca. Ei, presta atenção. Tem crente que está no inferno, assim diz a palavra de Deus. Profetizou, expulsou demônio. Ei, e está no inferno, porque estava acostumado a ouvir a mesma coisa todos os domingos. Está na igreja, mas não tem crescimento, não tem aprimoramento, não conhece seu chamado, tem uma vida superficial. A Bíblia é a água somente nos dedinhos do pé. Não cria raízes, não tem revelação. Os olhos espirituais não foram iluminados. Os véus ainda estão sobre o coração. Tem comissão nos ouvidos, não ouve. Criança mergulha na água, no máximo que ela consegue fazer, remolhar os pés, o joelho ou os lombos. Ela não mergulha em água profunda. Quem mergulha em água profunda é adulto. Então a criança molha só os dedinhos, algumas outras o joelho, algumas outras os lombos. Criança na fé de leitinho. A criança que toma leitinho, ela não mergulha como um adulto.
Então, o resultado de uma pessoa que se alimenta de leite é a repetição. Só prega o quê? O cego de Jericó, a oferta da viuvinha, Zaqueu em cima da árvore. Só fica naquela repetição. Nhé, 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 nhé. Porque só vive de leitinho. É repetitivo. Ei, 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 está na hora de crescer, de uma metamorfose, de uma transição. Está na hora de ser adulto. Está na hora de comer comida sólida. Se alimentar de algo sólido, robusto, que te deixa como um adulto. Meu Deus. Sabe o que acontece? A maioria dos pastores ainda se alimenta de leitinho. Aí respinga leite para outras criancinhas que estão ao seu redor. Parece uma creche. Cheio de criança. E os alimentos que estão ali naquela creche, só leitinho. São inexperientes na palavra da justiça, na palavra da vida, na palavra da verdade, na palavra de Deus, na palavra da graça, na palavra revelada, no original grego e hebraico, na exegese, na hermenêutica, na homilética. O altar de Deus vive. E esse altar precisa de alimento sólido. Cordeiro sólido. Ovelha sólida. Tem gente que está anos na obra do Senhor, sendo criança, ainda vivendo de leitinho e querendo dar leitinho para outras crianças do seu lado. Paulo vai falar em Efésios 4, verso 14, para que não mais sejamos como menino, como criança, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está dizendo que a maioria dos religiosos são meninos, sempre agitados, terra de Covasnai, balá, chuchu, expulsa demônio, profetiza, mas está à esquerda do Senhor e vai ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque vocês foram levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. A maioria dos pastores, segundo a Bíblia, induzem as ovelhas ao erro. E quando elas caem no erro, deixa de ser ovelha, passa a ser bode, deixa de ser trigo, passa a ser joio. A maioria são inexperientes, são meninos, são agitados de um lado para o outro. Tem aparência de que vivem, mas são mortos, sepulcro caiado, vazio do Espírito Santo. Eu já contei aqui a história de um pastor, pastor João, que deu para Lucimar a direção do culto da igreja.
Deus vai e avisa para uma mulher, no pé do ouvido. A palavra que eu gostaria que fosse pregada hoje está contigo, a que tu estudou. Essa mulher vai toda feliz. A Lucemar, que estava dirigindo um culto, disse para minha esposa, Márcia, olha, carrega o culto hoje para mim, até o fim. Minha esposa pegou e começou a dirigir o culto. E Deus fala para minha esposa, a mensagem que eu gostaria que fosse pregada hoje, a mensagem final, está com aquela mulher, que agora eu esqueci o nome dela. Ah, Márcia, tudo bem. Dirigiu o culto. Quando a Márcia ia dar a mensagem final para aquela mulher, vem a Lucimar e diz, ó, dá para o pastor pregar, que ele quer pregar rápido e ir embora para casa. Ela, Márcia, não, mas Deus falou para mim que a mensagem está com aquela mulher lá. Ó. Ela, não, faz o que eu estou falando, dá para o pastor. Então, o que a Márcia fez? Não deu para o pastor, ela simplesmente entregou na mão do Lucimar. Ó, quem vai dizer quem é que vai pregar aí é a Lucimar. O Lucimar ficou meio assim e falou, ó, quem vai pregar é o pastor. O pastor pegou 10 minutinhos, encerrou o culto, e a moça que Deus tinha falado no pé do ouvido dela que a mensagem estaria com ela, começou a chorar copiosamente. Foi todo mundo até ela para saber o que estava acontecendo. Né? E ela falou, Deus falou comigo que a mensagem estava comigo. E foi o pastor que pregou. Em 10 minutos acabou o culto. Eu tinha uma mensagem poderosa para trazer. Eu estudei a semana toda essa mensagem. Aí a Márcia, minha esposa, falou, ó, a Lucimar é testemunha que Deus falou para mim que a mensagem é com você. Falei ou não falei, Lucimar? Falou, mas o pastor queria pregar. Então, veja bem, nem o pastor estava sendo dirigido pelo Espírito Santo e nem a Lucimar estava dirigido pelo Espírito Santo. Minha esposa estava e aquela serva estava. Então, o pastor e a Lucimar estava como criança na fé. Criança na fé. Sem espiritualidade, sem intimidade com Deus. Sem buscar ser dirigida por Deus. Sabe, sem discernimento do Espírito, sem discernimento para nada. Crianças na fé. Entendeu? Induzindo o povo ao erro. Pregou achismo, exesismo, conduzindo o povo para o erro. Enquanto quando Deus age, Deus conduz o povo, induz o povo para o acerto. Quando Deus não está no negócio, o diabo faz a festa e conduz, induz o povo ao erro. Os meninos na fé, os inexperientes na fé, induzem o povo ao erro. Assim diz a palavra de Deus. Agora, os adultos na fé conduzem o povo ao acerto. Os meninos na fé induzem o povo a ir para o inferno. Os adultos na fé induzem o povo a ir para o céu. Os meninos na fé induzem o povo para a heresia. Os adultos na fé induzem o povo para a verdade. Uf, meu Deus. Deus disse, fala para o meu povo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Os meninos da fé estão mortos. Mas Cristo está mandando você se levantar, levanta. Deixa eu te ressuscitar. Deixa eu te iluminar. Deixa eu te esclarecer. Deixa eu te fazer adulto. Deixa eu te fazer rei. Deixa eu te fazer rainha. Deixa eu te fazer cidadão do céu. Ser imaturo na fé é deixar de glorificar a Deus. Teve gente que não glorificou a Deus e morreu, e o bicho comeu. O menino na fé, além de ser imaturo, além de não dar glória a Deus,
dorme espiritualmente. É um preguiçoso espiritual. Hebreus capítulo 6, verso 12 vai dizer que eles são indolentes. Indolentes. Não vai herdar a promessa. Os meninos da fé não têm compromisso com a verdade, e sim com a mentira. Não tem compromisso com comida sólida, e sim com leitinho. Não tem compromisso de gerar filhos na fé para Deus. Geram filhos indolentes para o diabo. É cego guiando o cego para o abismo. E normalmente, criança se suja com o lamaçal do pecado. Não registra no coração a comida sólida, vai pecar com leitinho, vai se sujar, se lambuzar, ainda vai levar as outras crianças a se sujar, se lambuzar também. Sujo levando sujo para o abismo. Ninguém vê a promessa de Deus com indolência, com coma profundo, dormindo sem azeite, sem conhecimento. Ninguém verá Deus. Todos precisam alcançar a maturidade antes da redenção, antes do arrebatamento. Se alimentem todos os dias de comida sólida. Jesus Cristo, a palavra, no original grego e hebraico, de preferência, uma palavra estudada, uma palavra lida por um bereano, seja bereano dos tempos modernos. Os bereanos se alimentavam de alimento sólido. É com o alimento sólido que a gente recebe a revelação da graça de Deus, que vai além dos rudimentos. As crianças na fé vivem de rudimento. Eu ouvi dizer que assim, desde pequeno aprendi assim, rudimentos. Mas o sólido, que se alimenta de comida sólida, ele vive de estudo. Ele vive buscando de Deus revelação da palavra, entendimento da palavra, ele estuda a palavra, ele vai na raiz, na exegese, no original grego e hebraico. O que eu estou falando é uma revelação de Deus, é algo elementar. Se tu vives do que é elementar, tu vives do que é certo. Se tu vive de comida sólida, tu vive do que é certo, do que a Bíblia pede para tu viver. Mas se você ignora e vive de leitinho, você não é templo de Deus. Você é templo do inimigo. O inimigo quer que você seja criança na fé e se lambuze com leite da fé. Ele não quer ver você crescendo na graça e no conhecimento, se alimentando de algo sólido. Ele não quer. Porque a criança na fé não atinge a maturidade para ter sonho, visão, revelação, experiência de audição. Não atinge a maturidade para ir ao céu, para ver as coisas celestiais. Quando ouve uma voz, pensa ser Deus, e às vezes é o diabo. Pensa que são ovelha e são bode. Pensa que são trigo e são joio. Pensa que estão no céu, que vão para o céu, e estão no inferno, vão para o inferno.
Deus me deixou bem claro que todos aqueles que estarão à esquerda do Senhor no tribunal, do trono branco do juízo final, todos aqueles que estão dizendo, em teu nome profetizei, expulsei demônio, todos aqueles que vão ouvir, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, todos aqueles achavam que era trigo, achavam que era ovelha, achavam que estaria no céu. Todos eles achavam que estariam no céu. Tanto é que debate com Jesus. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. Achavam que estava no céu, achavam que era ovelha, achavam que era trigo. Mas Deus sempre os via como bode, como joio, como uma pessoa condenada ao inferno. Deus deixou bem claro. Qualquer crente hoje aí, qualquer pastor acha que está no céu. Acha que é ovelha, acha que é trigo. Acha. Mas sendo criança na fé, é bode, é joio, é cidadão do inferno. Meu Deus do céu. Meu Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Deus vai falar que tem pastores que são dominadores dos que foram confiados a ele. Ei, um pastor não pode ser dominador. Se ele é dominador, é porque é criança. 1 Pedro 5, verso 3. Ei, o alimento sólido não é intelectualismo. A maioria dos pastores vive apenas do que é intelectual. Oh, cheio da oratória, cheio da autoridade. Não dá para ser intelectual. Tem que ser espiritual, cheio do Espírito Santo e revelando o profundo, oculto e escondido da palavra. A sabedoria intelectual mata. O que vivifica é o espírito. Paulo vai dizer em Efésios 1, verso 18, temos que ser iluminados aos olhos do nosso coração, para então sabermos qual é a esperança do nosso chamado e entender qual é a riqueza da glória, da herança que nos foi reservado, nós, os santos. Daniel 12 vai dizer que no final dos tempos, perto do arrebatamento, seríamos iluminados, esclarecidos, alvejados, embranquecidos pela palavra de Deus. Então, se não houver iluminação, se Deus não iluminar os nossos olhos e os olhos do nosso coração, se eu não conhecer a riqueza da glória, a bendita esperança, se eu não entender o meu chamado, se eu não conhecer as profundezas do coração de Deus, eu sou uma criança na fé e vou me deixar levar pela lógica. E Deus não vive da lógica. Deus vive da revelação. E a revelação parece ilógico. A revelação parece loucura. A verdade parece ilógica, parece loucura. Isso que eu estou pregando, se bater no ouvido de uma criança na fé, parece loucura, parece ilógico. Logo, a pessoa esquece do que eu estou falando, do que eu estou pregando, esquece do livro, capítulo e versículo que eu estou citando. Se sendo criança na fé, já não lembra que eu falei 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, Efésios 1, capítulo 17. Se são criança na fé,
Já não lembra que eu citei Hebreus 6, verso 12, 1 Coríntios 1, verso 31. Se são criança na fé, entra no ouvido e sai para o outro. Não registra no coração. A Bíblia fala, registra no coração a minha palavra para tu não pecar contra mim. Mas só quem é adulto se alimenta dessa comida sólida e registra no coração. E as pratica, as põe em prática. Não é só ouvinte, é praticante. Passa a ter suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra adulto, em grego, é teleios, que quer dizer aquela pessoa que é perfeita, madura, plenamente desenvolvida. Deus quer que você seja perfeito, ser perfeito como eu sou perfeito, seja maduro, não seja criança, seja plenamente desenvolvido pela comida sólida que lhe concedo. A maioria dos crentes são feitos de meninice, criancice, um bebê na fé. E Deus fala, sai desse processo, sai desse negócio, vira adulto. Conheça teu ministério, teu chamado. Leve as pessoas a um processo de saírem de criança, da inexperiência. Leva elas para a fase adulta, para a experiência, para crescimento da graça, para desenvolvimento da palavra de Deus. Sai de Zaqueu, sai do cego de Jericó, sai do leitinho. Paulo disse, eu tenho a minha faculdade exercitada. Essa frase vem do grego asteterion. Olha aí a comida madura que eu estou te dando. Olha a comida sólida que eu estou te dando. Asteterion. Ou seja, Paulo está dizendo que exerce os 5 sentidos da sua faculdade, porque a palavra de Deus estudada lhe faz exercer de forma maravilhosa seus 5 sentidos. Com isso, ele consegue discernir o bem e o mal. Discernir do grego prodiaskrin, que significa ter os sentidos treinados, ter os sentidos aguçados, ter os sentidos aprimorados por meio do conhecimento de uma palavra sólida, de um alimento sólido, estando alinhado com a palavra de Deus, distinguindo o bem e o mal, o certo e o errado, distinguindo a revelação e levando os outros a distinguir também. Ei, paladar, audição, tato. Hã? Hã? Você está entendendo? Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, paladar, provaram, comeram, se alimentaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ei, é impossível para esses. Se ele voltar para leitinho, é impossível para eles se salvarem. Os nossos sentidos, quando adulto, são aguçados. Eu tenho paladar. Eu provo do dom celestial. Sonho profético, visão profética, revelação profética, experiência de audição profética. Eu tenho meu paladar aguçado com alimento celestial, com dom celestial. Eu como espiritualmente e tenho meu paladar aguçado. Sei o que é bom, sei o que é ruim. Eu provei do dom celestial.
Eu provo do alimento de Deus, do maná dos céus, e sei discernir quando a comida é boa, quando a comida é ruim, quando ela é sólida, quando ela é líquida, quando ela é maná, quando ela é leite. Meu paladar está aguçado. Sei quando a comida está envenenada ou não, quando é veneno ou não. Meu sentido aestheterion está aguçado. Minha audição está aguçada. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouça. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Por eu ter um paladar aguçado, eu vou se alimentar da árvore da vida. Por eu ter uma audição aguçada, eu vou ouvir o Espírito Santo falando comigo. Você é um vencedor. Por eu ter uma visão aguçada, eu vou ter meus olhos iluminados. Vou ter as visões da madrugada. Vou ver o sobrenatural. Efésios 1, verso 18. Iluminados os olhos do meu coração, entendendo o meu chamado e a riqueza da glória da minha herança, co-herdeiro com Cristo. Essa é a minha bendita esperança. O meu paladar, a minha audição, a minha visão, o meu olfato estão muito aguçados e apurados. Eu sinto o bom perfume de Cristo. Meu olfato, eu sinto o bom perfume de Cristo. E o meu tato está aguçado. 2 Coríntios 6, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura. Eu vos receberei. Sabe? Pode andar dois juntos, se não há concordância, eu tenho tato. Eu tenho tato, eu não vou tocar em coisas impuras. Eu vou me retirar do meio deles. Vou me separar deles, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Eu tenho meus 5 sentidos apurados. Eu sou adulto, vou me separar dos meninos. Entendeu? Eu me separo dos meninos. Eu sou adulto. Eu me uno com Deus e com os filhos de Deus. Eu me uno com as ovelhas, com os cordeiros, com o trigo. Pão sem fermento, maná do céu. E me separo dos meninos que estão sujos com leitinho. Essa é a primeira revelação que Deus me deu hoje, de tantas outras mais que eu tenho. Ricardo Luiz.